Olá, ouvinte! Chegamos à metade dos episódios do podcast Rotary no Brasil. Eu sou Adriana Couto, jornalista, e estou aqui para apresentar mais um programa sobre a trajetória, os valores, as missões e os projetos do Rotary. Essa grande organização internacional feita por gente como eu e você. São pessoas que colocam as mãos na massa para apoiar causas humanitárias por meio de ações em várias áreas, como educação, paz, saúde e meio ambiente. O objetivo do Rotary é criar um mundo melhor e mais igualitário. Sabe o que fazemos para alcançar essa meta? Fica aqui comigo para conhecer projetos, clubes e histórias de rotarianos e rotarianas que trabalham com foco nesse propósito. A cada capítulo eu conto como a comunidade do Rotary aqui no Brasil tem se empenhado para trazer mais justiça, saúde e inclusão para a sociedade brasileira. Neste 5º episódio da nossa série, o tema é combate à pólio. Vem saber mais. A erradicação da poliomielite é a principal bandeira institucional do Rotary, tanto no Brasil quanto no mundo. Ela foi hasteada pela organização lá na década de 1980, a partir de uma experiência de imunização bem-sucedida nas Filipinas, em 1979. Tempos depois, no ano de 1985, o Rotary International instituiu o programa Polio Plus. E no Brasil, logo em seguida, foi criada a Comissão Nacional do Polio Plus. Mas, antes de adentrarmos nas ações da instituição nessa luta, vale explicar que a poliomielite é uma doença infecciosa que pode afetar o sistema nervoso, causando a paralisia dos membros inferiores e até levar à morte. As crianças com menos de 5 anos são as principais afetadas pelo poliovírus, responsável pela enfermidade, que passa de pessoa para pessoa, geralmente pela água ou por meio de alimentos contaminados. A polio não tem cura, mas pode ser prevenida com a vacina, desenvolvida pelo cientista Albert Sabin, cuja aplicação foi iniciada no fim dos anos de 1950. No Brasil, o último caso de poliomielite paralítica ocorreu em 1989, na cidade paraibana de Sousa, e a doença foi considerada oficialmente eliminada do país em 1994. Já no mundo, a polio permanece endêmica em 2 países, Afeganistão e Paquistão. Esse resultado bem-sucedido só foi possível por meio da junção de muitas forças, como a união do Rotary com diversos parceiros, como a Unicef, a Organização Mundial da Saúde e a Fundação Bill e Melinda Gates. Com isso, já ajudamos a imunizar mais de 2,5 bilhões de crianças contra a paralisia infantil em 122 países, ação que representou uma queda de 99,9% no número de casos no planeta. Ainda assim, seguimos trabalhando duro para manter todas as nações livres da polio, porque sabemos, caso os esforços de erradicação cessassem hoje, dentro de uma década, a doença poderia paralisar até 200 mil crianças por ano. Em nosso país, por exemplo, há alguns anos, o possível retorno da poliomielite voltou a preocupar. O Brasil não atinge a meta de 95% de cobertura vacinal, patamar necessário para que toda a população seja considerada protegida, desde 2015. Depois, a pandemia de Covid-19 colaborou para acentuar mais a queda dos índices. De acordo com a Fiocruz, em 2021, a cobertura vacinal das 3 doses iniciais do imunizante ficou muito abaixo do ideal, em 67%. Bom, ouvinte, tendo em vista todo esse cenário da poliomielite no mundo, agora eu quero que você conheça alguns projetos do Rotary em prol dessa causa, uma das mais longevas e importantes da nossa trajetória. Para explicar como funciona uma dessas campanhas, a End Polio Now, nós conversamos com o Marcelo Reich, atual curador da Fundação Rotária, que por anos foi coordenador regional da ação. Vamos ouvi-lo. Quando o Rotary decidiu colocar a erradicação da polio como uma prioridade, isso há 30 e poucos anos atrás, a gente pode entender isso como uma decisão visionária. A primeira doença a ser extinta foi a varíola do mundo, né? E a história natural da varíola é totalmente diferente do vírus da polio.
que eu quero dizer, né, que é muito mais complexo você controlar a polio do que a varíola, em termos de toxicologia, de epidemiologia, etc. Mesmo assim, o Rotary decidiu isso e adotou isso como uma grande bandeira, né? O que a gente aprendeu nesse processo, primeiro, é que a gente desenvolveu parcerias internacionais, parcerias muito consistentes. A gente chama de GPEI, são as Iniciativas Globais para a Erradicação da Polio. Então, a gente emparcerou com a Organização Mundial da Saúde, com a UNICEF, com a Fundação Bill e Melinda Gates, mais recentemente, alguns anos, com o CDC de Atlanta e com vários governos. Então, a primeira lição aprendida nossa foi como a gente tem que trabalhar em parceria. A segunda lição aprendida é que, logicamente, as campanhas de vacinação em massa que foram introduzidas em alguns países, o Brasil foi um dos primeiros países que criou o modelo de vacinação em massa, e com sucesso. A Índia também era um país com mais de 1 bilhão de habitantes e que conseguiu erradicar a polio. Então, foi provado tecnicamente, foi provado populacionalmente que as iniciativas de campanha eram eficientes e a gente conseguiu erradicar a polio em 99,5% dos países. Hoje existem somente 2 países endêmicos, o Afeganistão e o Paquistão. Então, o primeiro ponto positivo foram as parcerias, que até hoje a gente continua trabalhando com essas parcerias. O segundo ponto foram as abordagens e técnicas de vacinação, e principalmente a erradicação na maioria dos países do mundo. Então, todo o nosso trajeto, toda a nossa jornada nesses anos todos foi vitorioso, inquestionavelmente, e a própria paixão que o rotariano se identificou com essa causa. Hoje está no DNA do rotariano se envolver de alguma forma com essa causa, ou financeiramente, ou fazendo relações públicas, ou advocacia, ou se mobilizando. Agora, o momento que hoje a gente vive, aquele 0,5% que falta, muitas vezes parece pouco, e é pouco, mas em termos de encerrar o trabalho, parece que às vezes é muito, né? Porque realmente a gente hoje vive um outro momento do que 30 anos atrás. Hoje a gente tem dificuldades das coberturas vacinais, da hesitação vacinal. A gente vive uma história de grande sucesso e vitória, mas, por outro lado, em paradoxo, também um momento de grandes desafios. E a gente espera que até 2026 a gente consiga zerar o número de casos para a gente poder, em breve, erradicar essa doença. Nossa, bom saber sobre tudo isso, Marcelo. Muito obrigada pelas explicações. E para que esse projeto gigante aconteça, quem coloca a mão na massa são rotarianos e rotarianas de todo o país. Uma das marcas do Rotary é, de fato, o envolvimento dos associados com a causa. Em 2022, o Brasil fez muito bonito conquistando o título de heptacampeão no Dia Mundial de Combate à Polio, celebrado em 24 de outubro. Pela 7ª vez consecutiva, chegamos ao topo do pódio com 955 ações de clubes do país. Comparativamente, os Estados Unidos ficaram com a 2ª colocação, com 454 ações. Essa vitória tem grande importância para nós brasileiros, por conta do urgente desafio de, como sociedade, superarmos a baixa cobertura vacinal que vem colocando o país sob risco de retorno da poliomielite. Mais uma evidência do compromisso da família Rotary com a causa é o Telepólio, evento de arrecadação de fundos para combater a doença. Criado em 2020, o Telepólio repetiu em 2022 o sucesso da estreia. Produzida pelas equipes das coordenações da Polio e da imagem pública das regiões 29 e 31, com o apoio da Rotaract e da Interact Brasil, a edição foi transmitida pelo YouTube em 15 de outubro. Reuniu alguns convidados, como o cantor Michel Teló, além de nomes importantes da área médica e lideranças do Rotary, com um destaque para a atual presidente internacional, Jennifer Jones. E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou participando pelo 3º ano com vocês do Telepólio e aproveito aqui para contar que eu me tornei embaixador da polio, viu? Com isso, eu me junto a vocês do Rotary para espalhar a mensagem pela erradicação da polio por todo o Brasil. E hoje eu queria chamar a atenção para um assunto que é muito,
muito importante mesmo, viu? A cobertura vacinal da poliomielite no nosso país, ela vem caindo muito. Em 2021, ficou um pouco mais de 60%. Realmente, esse é um número muito baixo, turma, e a gente tem que realmente chamar atenção para isso. O ideal é que a gente tenha uma taxa acima de 95%. Então, essa diferença é muito grande, viu? Quando as crianças deixam de ser vacinadas, o risco da polio voltar ao Brasil cresce. E hoje, o Brasil já é classificado como de muito alto risco para o retorno da polio. Então, realmente, a gente tem que cuidar disso, a gente tem que realmente conscientizar as pessoas, conscientizar todos. Somente vacinando as nossas crianças é que nós podemos impedir a volta da paralisia infantil ao nosso país. Isso está em nossas mãos. Em novembro de 2019, uma das ações pontuais para reunir recursos para a campanha End Polio Now chamou atenção. O Rotary Clube Santo André Bela Vista promoveu um grande jogo de futebol em Santos, o Craques contra a Polio, juntando artistas e boleiros pelo fim da paralisia infantil na Vila Belmiro. Até o jogador Neymar se empenhou na divulgação do evento. Foi bem legal. Fala galera, aqui é o Neymar. Estou passando aqui para convocar todos vocês a participar do evento Craques contra a Polio. Falta só isso. Conto com você. Valeu! Quando falamos na luta contra a poliomielite, uma figura bastante especial para os brasileiros vem à cabeça, não é mesmo? Ele, o Zé Gotinha. O mascote foi criado em 1986 pelo artista plástico mineiro Darlan Rosa, após o Brasil assinar um compromisso com a Organização das Nações Unidas para erradicar a polio. Desde a década de 1980 até hoje, o personagem em formato de gota faz sucesso com a criançada do país na hora da vacinação, incentivando e acalmando os pequenos. Foi com essa nobre missão que o rotaractiano Carlos Eduardo Gonçalves Portugal, de 20 anos, vestiu a fantasia de Zé Gotinha em 2021 e 2022, no dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, numa ação incentivada pelo Rotary Clube de Porciúncula, no Rio de Janeiro. Vamos ouvir como foram as experiências do Carlos Eduardo, que faz parte do programa do Rotary voltado a jovens lideranças nessas ações. Achei uma experiência incrível. Teve uma menininha que chegou, olhou, o susto, começou a chorar. Aí fui lá, eu tive que tirar a máscara para poder pegar ela no colo e ela ir tomar a vacina. E ela viu que eu tava com a roupa branca, coloquei a máscara com ela já no meu colo, ela começou a passar a mão na máscara. Aí ela tomou a vacina tranquila, sem chorar. Eu acho uma honra se vestir de Zé Gotinha, porque, basicamente todo mundo, ou a maioria do Brasil, quer ter essa chance de vestir para poder ter o contato direto com a criança, para ela poder tomar vacina. Nossa, que legal, Carlos! Eu adorei saber sobre o que acontece ali por baixo da máscara do nosso super-herói da vacinação, Zé Gotinha. Parabéns por esse trabalho em prol da saúde infantil. Sempre que falamos sobre as ações do Rotary no combate à polio aqui no Brasil, lembramos de um rotariano que na infância sofreu na pele com a doença, o gaúcho Sadi Pierozan. Escritor e analista aposentado, ele não mede esforços para evitar que outras crianças vivenciem os traumas pelos quais ele passou desde bebezinho. Sadi é natural de Vanini, no Rio Grande do Sul, e teve paralisia infantil diagnosticada nos primeiros meses de vida. De repente, a sua perna esquerda ficou flácida e teve o desenvolvimento prejudicado. Atualmente, ele coordena a subcomissão da polio no Distrito 4670 do Rotary, que abrange cerca de 60 clubes em 33 municípios e, por meio de ações, projetos e eventos, tenta sensibilizar famílias para a importância da imunização das crianças brasileiras. A meta de vida do Sadi, segundo ele nos contou, é impedir que histórias de dor como a sua se repitam. Fala pra gente, Sadi, sobre a sua luta contra a poliomielite. Eu morava no interior aqui do Rio Grande do Sul, uma pequeníssima cidade. Era um local assim de pouca estrutura, poucos habitantes. A vacina não chegava, como a maioria das cidades do interior do Brasil na época, a dificuldade de acesso à vacina.
E aos 6 meses, então, eu contraí a doença. E desde lá, é para a vida toda, né? Eu uso 2 bengalas, principalmente quando ando na rua. Dentro de casa eu costumo usar uma só, tenho uma sequela na perna esquerda atrofiada, um pouco mais curta, embora eu já tenha passado ao longo da vida por algumas cirurgias, uma delas inclusive para aumentar o comprimento da perna. Ao longo da vida passei por várias cirurgias, tenho várias cicatrizes, né, de cirurgias que eu fiz, creio que certamente mais de 15, né, incluindo as que eu fiz numa época muito remota, assim, que não tenho nem lembrança. Deixa eu voltar um pouquinho até para chegar no presente, voltar um pouco da infância, para as pessoas que nos ouvirem agora e no futuro, saberem quão terrível é essa doença. Eu dizia que dos 3 aos 11 anos eu fiquei internado no colégio interno, uma experiência fantástica. O adulto que olha hoje para trás, né, e reconhece a importância que essa instituição teve na sua vida, né? Que, afinal, quando eu cheguei lá, eu me arrastava aos 3 anos no caminhar. Então, essa foi uma instituição que me colocou de pé, com cirurgias, fisioterapias, mas é uma experiência traumatizante, né? Tantas cirurgias bem traumatizantes, né? Sem contar as sequelas da polio, né, que eu carrego para a vida. Ponto de vista, assim, de pensar que um pai ou uma mãe não leve seus filhos a vacinar, né? E quando eu penso no que foi a minha vida, no que foi a vida de outras tantas crianças que eu conheci, cujos dramas, assim, não destoam. Claro, cada um tem as suas particularidades da vida, suas vicissitudes, mas em certas coisas a doença nos iguala, né? Acabamos nos tornando, assim, de certa forma parecidos nos dramas pessoais. Tem muitas crianças aí com outros dramas tão ou mais traumatizantes do que o meu, né? Então, é inexplicável, né, que tendo a vacina aí à disposição tão próximo da gente, que não acontecia na minha época, quando chegou à minha cidade, mas hoje tão próximo da gente, aqui perto de casa, por exemplo, num raio de 1.000 metros, tem pelo menos 3 postos de saúde, né? Então não há razão plausível para que uma criança, uma única criança que seja, deixe de ser vacinada. Que baita trajetória de vida, Sadi! Obrigada por compartilhar tudo isso com a gente. Que a sua história continue inspirando a vacinação contra a polio. Estamos juntos nessa luta. Bem, ouvinte, depois de conhecer personagens e ações do Rotary que beneficiam essa causa tão fundamental para a saúde pública, eu fico por aqui. Espero você nesse mesmo canal no próximo episódio. Combinado? Até mais! Tchau, tchau! Esse podcast é uma realização da revista Rotary Brasil, na gestão do presidente Jorge Bragança, com a coordenação do Departamento de Jornalismo. A produção executiva é do Manuel Magalhães e a supervisão editorial é da Renata Coré. A produção do podcast é da Trovão Mídia. A pesquisa e o roteiro são da Ana Elisa Faria. A coordenação de produção é da Ana Azevedo. A edição de som e mixagem são do Tomás Xavier. A trilha sonora original é do Estúdio O. E foram usadas também trilhas do Epidemic Sound.